Há mais de 4 bilhões de anos, uma explosão nuclear insiste em manter aquecido esse pequeno planeta chamado Terra. Que na verdade, a maior parte da superfície dele tem água, mas tudo bem, a gente segue se chamando de Terra. O Sol despeja uma energia de graça por aqui, fazendo quase tudo que há de interessante na Terra acontecer. Pequenas algas microscópicas e plantas colhem essa energia de um modo mais direto, por fotossíntese, e morrem, cedendo essa energia a outros micro-organismos. Alguns poucos desses, muitos milhões de anos mais tarde, viram combustíveis fósseis. O ar aquecido em diferentes partes da superfície gera diferenças de potencial, ou de pressão, se você quiser, que acabam movendo sementes de árvores para novas regiões, esporos de fungos e bactérias em novas áreas e eventualmente uma pá de usina eólica por aí. Nem toda a energia da Terra tem origem na luz do Sol, mas boa parte do que acontece por aqui, ou já aconteceu um dia de alguma forma, tem o Sol como origem. Essa energia que literalmente vem do céu, que a gente não precisa carregar conosco, é o complemento perfeito, o que mais combina com outra energia que não precisa ser estocada para impulsionar um veículo. Se você é velejador, você já sabe do que eu estou falando, o vento. A razão de existir de um veleiro. Há registros de que há pelo menos 5.000 anos já existem veleiros. E como eu falei no início, quase tudo acaba tendo como origem o Sol. Hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido sobre como funciona a parte elétrica aqui no balanço e nos veleiros em geral, de certa forma. Claro que há diferença entre diferentes veleiros, mas basicamente é a mesma coisa. Não só a parte técnica, que eu vou falar nisso, mas de um jeito que todo mundo possa entender, mas também o que significa morar a bordo de um veleiro nômade, que produz a própria energia e quase nunca está ligado num pier, como o balanço. O que você pode, não pode, como conseguir, cuidados, o que você precisa para conseguir. E a partir de hoje, graças a uma parceria com a Sem Fronteiras, que é uma galera que sabe muito como viver em sistemas elétricos independentes e nômades, e também a Victron Energy, que é a marca mais respeitada de equipamentos elétricos para veleiros, mas não só, também para motorhomes, casas, né, e diversos outros segmentos. Graças a eles, você vai conseguir, a partir de hoje, monitorar em real time o que acontece aqui no balanço, daí da sua casa, do seu computador ou do seu celular. O link para isso aparece aqui, mas está também na descrição, é só você clicar lá. Fui pegar o Ricardo, que é sócio da Sem Fronteiras e veio de Minas Gerais para fazer a elétrica do balanço ser totalmente transformada. E eu fui de bote pegar ele, e justamente num dos piores dias de ondas aqui em Ilhéus. Esse início era para assustar um pouco. Pular do pier pro bote hoje não estava tão fácil. Bom dia! Bom dia! Pronto pro serviço? Prontíssimo. Eu ancorei um pouco mais longe do clube para que balançasse um pouco menos, então tinha que andar um pouquinho de bote para chegar até o balanço. Bom, primeiro tem que acostumar com o balanço. O primeiro grande passo era desmanchar tudo, mas ao mesmo tempo identificando os cabos corretamente, porque senão podia ser bem difícil de montar de novo. A gente podia perder um tempo enorme identificando cada coisa. A dificuldade que eu tenho é que eu sei que isso aí podia melhorar, vai melhorar muito, né? Mas também era uma coisa assim, tipo, vem desde há 35 anos quando o barco foi feito, e aí vai acumulando e vai... É meio que desmanchar tudo, é o que a gente vai fazer. Isso aí. Desmanchar tudo, identificando o que é o que, e depois começar de novo. Basicamente, eles transformaram esse sistema, que começou lá no final dos anos 80 e foi sendo remendado, adaptado, acrescido algumas coisas, nessa escultura técnica que agora é parada obrigatória de mostrar para as visitas que chegam aqui no balanço. Cara, ficou muito legal. E não só ficou bonito, mas ficou algo seguro e muito funcional. Esse sistema não deixou só mais eficiente e segura a instalação elétrica do balanço, mas deu também um controle, um conhecimento sobre o que eu faço aqui, que é incrível, cara. Me ensinou muito sobre a elétrica do meu dia a dia, e talvez o que eu aprendi aqui possa também contribuir para o que você sabe sobre o seu barco, ou se um dia você pretende ter um, morar em um. Essa percepção da Marisca aí com os equipamentos. Marisca descobrindo várias coisas novas no seu mundo. Se tem uma coisa que infelizmente o Ricardo descobriu, é que velejador quase sempre tem a bunda molhada, por causa do bote. Lá vem um negócio grande. Caraca, saindo mais uma criatura. Era fio pra todo lado.
Óbvio que eu tava feliz porque tinha certeza que a instalação ia ficar muito melhor. Mas não deixe de dar o desespero porque o barco acaba ficando sem elétrica durante um tempo. Dias, talvez. E eu moro aqui. Foi um longo processo de desmonte do balanço. O perigo é não organizar esse desmonte e demorar muito tempo para ligar tudo depois. Saíram essas chaves que eu nunca gostei, cara. Caraca, já tava na hora, hein? Essa já. E essas duas já quebraram, inclusive, aqui na hora de eu tirar. E esses fusíveis aí da época do meu vô, cara. Da época que o seu avô era menino. Para fazer uma instalação mais clara e organizada, o ideal era fazer uma madeira para criar um novo fundo para os equipamentos. Então o Pica-Pau, o marceneiro que está fazendo o novo armário do balanço, fez uma para nós. Já bem mais organizado aqui a caminho, já tem esse novo painel que vai ser a montagem. E o primeiro dia, basicamente, foi isso. Com certeza, humanos já aproveitavam a luz solar por meio da agricultura ou simplesmente aquecendo algo no sol, mas as placas solares comerciais que transformam essa energia em energia elétrica surgiram em 1881 por Charles Fritts. Essa foi a data das primeiras placas vendidas comercialmente, apesar de que esse efeito já tinha sido demonstrado antes, em 1839, por Edmund Becquerel. E, fiquei bastante surpreso também de saber que isso é bem antigo, mas é preciso também considerar que essas primeiras placas, a primeira placa comercial, por exemplo, eram muito ineficientes comparadas com a de hoje. Elas aproveitavam 1% da energia do sol que chegava nelas. E eram também muito caras. Lá pela década de 50, essa eficiência pulou para 5% com as placas de silício. E hoje, chega em algo como 20%. Quando você vê uma placa que é 100 watts, quer dizer que ela consegue gerar 100 watts se a luminosidade solar naquele lugar estiver chegando com 1000 watts por metro quadrado, a força que o sol chega ali. E as placas estiverem apontadas para um ângulo meio que certeiro para o sol, assim. O que quase nunca acontece. E a temperatura das células também interfere na produção de energia. Então quando você vê a capacidade nominal de uma placa numa especificação, é com todos esses fatores e a temperatura em 25 graus centígrados. Que é a temperatura que se adotou por convenção. Nunca espere que ela vá dar realmente 100 watts. Esse é o máximo teórico. Você deve dimensionar o sistema para isso, né? Na hora de ver o tamanho dos fios e do controlador, imaginar que pode chegar até aí, mas nunca conte com essa energia, porque, cara, nunca vai chegar a isso, quase nunca. Eu acho que as minhas placas são de 550 watts, eu nunca vi elas chegarem nisso. Como a eficiência das placas hoje está em uns 20%, placas boas, muito boas na verdade, em geral é um pouquinho menos, ainda a gente joga muita energia do sol fora e há bastante a melhorar sem dúvida. Mas, mesmo assim, cara, não deixa de ser incrível uma energia limpa, sem barulho e quase sem nenhuma manutenção. Placas solares dão quase nada de manutenção. É a energia de longe que combina mais com a vida a bordo de um veleiro. Não é a única, eu vou falar de outras importantes também, especialmente para os dias que não tem sol, mas mais para frente do vídeo. Para você ter uma ideia do real desempenho dela em um veleiro, que além de todos os fatores que eu tenho, ainda tem o balanço, né, porque o barco não para quieto, a sombra do mastro e uma mudança constante de ângulo, tem esse gráfico aqui. E ele varia bastante, não é algo bonitinho, retinho ali. Com 550 watts de placa, eu faço algo entre 1 a 2 kW por dia. Agora no inverno no Nordeste, não mais que 2 kW, mesmo num dia de sol. Mas no verão, um pouquinho mais. Com o controlador antigo eu já fiz 2,4, eu espero que nesse aqui eu faça um pouquinho mais. E aí, cara, o que fizemos ontem? Ontem nós desmanchamos tudo. Tiramos tudo que tava velho dali. E hoje, agora de manhã, a gente vai começar a colocar os controles, né? Os comandos para fora novamente. As chaves geral, né? Nós vamos substituir essas aqui, né? Obviamente. E vamos trazer todo esse controle aqui externo, que você vai precisar de usar no dia a dia, para depois a gente começar a instalar os equipamentos no lugar. Então começamos a trabalhar a madeira, que seria a base da nossa instalação. Essa serra oscilante é uma coisa que eu pretendo ter aqui no balanço também. Que já deu certo de primeira? Ó. Tá lá, moleque. Agora a outra vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui. Aqui é maior, né? Mas...
As chaves já estão no lugar, né? A sua chave do guincho tá aqui. Show! A chave seccionadora das baterias. Que vai ficar, você pode escolher as duas baterias ou uma só. Bateria 1, bateria 2, desligado e comuta as duas baterias. Aqui é a sua chave geral de ligação do motor, né? Da bateria do motor. Então essa chave aqui ela é só do seu sistema de alternador, bateria de partida. Show. Né? Teoricamente vai ficar ligado, é um backup para você desligar aí quando precisar. Esse é o tipo de peça, esse é o barramento negativo do balanço, e é o tipo de peça que você está trocando por isso, que é bem mais legal. Eu sempre quis ter essas chaves para fora da cama de proa. Finalmente aconteceu. Apesar de serem poucos cabos para ligar nessas chaves, essa parte demora bastante, porque os fios são muito grossos, tem fios de 50 milímetros, então não são muito maleáveis e abrir espaço para eles requer paciência para ficar legal. Junto com o barramento negativo, era a hora de colocar o shunt, que mede tudo que entra e sai da bateria. A gente vai falar um pouco mais dele daqui a pouquinho. Eu tinha já algum entendimento disso no meu barco, mas muito vago. E é difícil de catalogar assim como o sistema elétrico se comporta a cada momento, né? Eu fiz algumas planilhas para ver isso e tal, né? Mas eu não tinha um controlador que registrava esse histórico. E sem isso é difícil. Mas depois dessa reforma elétrica enorme aqui no balanço, eu consegui ter um controle e um registro de uma forma incrível do que acontece. E eu posso dizer que em uma semana eu descobri mais como a elétrica do balanço funciona e está bem dimensionada ou não do que todos esses anos que eu moro a bordo aqui. Claro que eu aprendi muitas coisas de lá para cá, mas esse controle das placas e quanto que realmente é consumido, eu sabia de uma forma intuitiva, mas agora eu tenho evidências, tenho registros do que acontece. E agora, como eu falei, você vai poder acompanhar isso na prática, em real time, e eu vou conseguir falar sobre isso também em stories, talvez outros episódios também, quando tiver uma questão interessante, importante sobre a elétrica, né? Tem muitas questões que eu vou resumir bastante aqui pro vídeo não ficar gigante. Eu acho que a gente vai poder falar muito mais sobre isso com propriedade e com informação para mostrar para vocês. E a gente vai fazer isso através do VRM, que é uma tecnologia da Victron Energy que a Sem Fronteiras instalou aqui e permite a gente olhar isso. Eu vou falar mais sobre o VRM durante o vídeo. Tudo começa com energia batendo na placa solar e existem muitos preços e tipos diferentes de placas solares. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu acho importante você olhar a potência delas, de capacidade de produção, a eficiência, né, que é o que elas conseguem produzir no mesmo espaço, né? E também a tensão delas, a voltagem, né? Para que não exceda a do controlador, que eu vou falar daqui a pouco. Eu prometo que esse vídeo não vai ser muito técnico, mas eu vou falar de algumas coisas meio básicas sobre eletricidade aqui. Para tentar compreender um sistema elétrico, você pode imaginar ele como um sistema hidráulico, onde os fios são canos, né? Uma bateria é uma caixa d'água que está em cima, né? E tem a gravidade para trazer água para baixo. Só que, na verdade, são elétrons se movendo através de fios em vez de água num cano. Nessa analogia, a pressão da água é a diferença de potencial, também chamada de tensão ou às vezes de voltagem. Ela é medida em volts e é o equivalente à pressão da água no cano. Então, quando alguém fala 12 volts ou 110 volts, está falando da pressão em uma mangueira. E um fio, mais ou menos, é como uma mangueira. Se ele for mais grosso, vai passar mais água ou elétrons, né? E se for menor, vai passar menos ou vai passar com uma grande resistência, que no caso da mangueira, sei lá, ela inflaria ou partiria. No caso dos fios, eles podem aquecer e quando você aquece, você está perdendo energia. Então, colocar um fio mais grosso, por exemplo, ajuda. Essa analogia da água com a eletricidade não é exatamente igual, ela tem limites, mas ajuda a gente a entender até um certo ponto. O volume da água que passa, a quantidade, é análogo à corrente elétrica, que pode ser medida em amperes. Então, se a gente fala que em um determinado ponto passa 10 amperes, quer dizer uma quantidade de eletricidade que passa naquele instante, como a vazão da água. Mas se a gente fala 10 ampere-hora, quer dizer uma quantidade de 10 amperes durante uma hora. Geralmente, ampere-hora é uma medida para falar sobre energia acumulada. Como a minha bateria, por exemplo. Se ela tem 100 ampere-hora, ela pode, teoricamente, fornecer 100 amperes durante uma hora. Ou 20 amperes durante 5 horas. Tem umas pegadinhas, mas é mais ou menos isso.
O balanço tem 240 ampere-hora de bateria, quer dizer que a princípio ele pode fornecer 10 ampere-hora durante 24 horas. Há o efeito Pilkert, por exemplo, que quando mais rápido você descarrega a bateria, menos ela entrega, né? No coeficiente das baterias de chumbo ácido é bem alto esse valor, nas baterias de lítio bem menos, mas ele ainda existe. E também quase nenhuma bateria pode ser descarregada completamente sem ser danificada. As baterias de ferro fosfato lítio, por exemplo, podem ser descarregadas em 30, 20% sem maiores problemas, sem diminuir muito a vida útil da bateria. As de chumbo só podem ser descarregadas a 80, 70% no máximo da capacidade nominal delas. Depois disso, você começa a danificar bastante as baterias. Então, por isso mesmo, num banco de bateria de lítio, você não precisa ter a mesma quantidade de ampere-hora do que uma bateria de chumbo ácido. Você pode ter 3 vezes menos, por exemplo, com tranquilidade, conseguindo usar a mesma quantidade de energia. E o watts é uma medida de potência. É a medida da corrente em amperes multiplicada pela tensão em volts. Então, essas baterias, que são de 12 volts, têm 2.880 watts, que é o mesmo que 2,88 kW, já que K é 1000. Essa é a energia que eu consigo guardar aqui no balanço. Uma casa no Brasil consome, em média, uns 10 kW, o que é entre 3 a 4 vezes mais do que eu uso aqui no balanço, só para comparação. Se você fosse estocar essa média do que uma casa consome em uma bateria, você precisaria de 833 ampere-hora, o que, na verdade, pensando que você não vai descarregar tudo, né, seria de 1000 ou 1000 e poucos ampere-hora para ter o consumo médio de uma casa, no consumo médio, tá? Tipo, se você tem uma renda de classe média, alguma coisa assim, provavelmente você gasta mais do que isso. Mas voltando a explicar como funciona a elétrica do balanço, que é muito parecida com a maioria de outros veleiros, apesar dessa reforma agora, assim, tá no ápice da modernidade, mas o princípio é o mesmo. A energia captada pelas placas solares passa por cabos que vão até o controlador solar. Isso ocorre porque a tensão das placas geralmente é muito mais alta do que as baterias. Aqui no balanço chega a 70 volts, as baterias são 12. E se você só ligar elas na bateria, não vai dar certo. O controlador converte essa tensão, ou voltagem, né, ou pressão, muito variável das placas solares, porque dependendo do ângulo, elas podem variar um pouco, né, e como eu falei, chega a 70 volts, e depois dele essa tensão vira de 13 volts ou a 14,4 volts, dependendo do momento da carga das baterias. Isso no caso do ferro fosfato lítio. Mas de chumbo é muito parecido, né, muda depois da vírgula alguma coisinha. Mas também é de uns 13 a 14,5, ao invés de 14,4. E o controlador solar precisa ser grande o suficiente para lidar com a quantidade de energia que vem das placas, que no caso aqui é os meus 550 watts, e também a tensão. O meu aqui agora é capaz de aguentar 100 volts. Tá ok para os 70 volts máximo que as placas conseguem chegar, e ele aguentaria até 50 amperes de corrente. As minhas placas são de 550 watts, dividido por 12, dá 45 amperes. No teórico máximo. Isso é uma condição ideal, né, rara, e mesmo assim ainda tem uma margem. Essa é uma boa receita para você dimensionar seu controlador solar. E há basicamente 3 tipos de controladores solares. Os PWM, que são bem mais baratos, e controlam a tensão por pulsos. Em inglês, PWM é Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso. Eles têm uma eficiência menor, especialmente menor quando a tensão das placas é muito alta, como aqui. E há os MPPT, que controlam a tensão através de um algoritmo. Eles são mais inteligentes. Eles rastreiam o ponto máximo de potência dos painéis, ajustando a resistência do circuito. Em inglês, a sigla MPPT quer dizer rastreamento do ponto máximo de potência. Eles são mais eficientes, mais complexos, também mais caros, mas eu diria que vale a pena e é talvez o tipo mais comum hoje na maioria dos veleiros, esse tipo de controlador. Uma coisa que pouco se fala sobre controladores solares e é mais importante em veleiros do que em casas é a velocidade com que o controlador faz esse rastreamento. Em uma casa sem muito sombreamento, isso é importante, mas não tanto. Mas em um veleiro que balança e gira com o vento e com as ondas, é bem mais. Eu senti já nesses poucos dias uma melhora considerável em relação aos que eu tinha antes aqui. Eu notei que a tensão das placas ficou mais alta. Durante sempre que eu observava, eu via às vezes que ela caía meio que sem explicação assim, e agora eu sempre vejo muito nivelado, muito estável, e a produção aumentou também.
Isso acontece porque os controladores da Victron que eu tenho aqui agora fazem esse rastreamento várias vezes por segundo. É mais rápido do que o balanço do barco. Porque às vezes um ponto que estava legal nesse lado aqui, quando a onda traz para esse lado já não tá mais e o controlador não fica no ponto máximo. E o terceiro tipo de controlador é o que tem a sigla MPPT na marca, mas na verdade é PWM. Ou ele simplesmente mente que é MPPT e não é. Se um controlador vai, que nem o meu, de 50 A ou de 40, for muito pequeno, muito levinho, dificilmente ele é MPPT, porque ele precisa de componentes maiores para fazer essa conversão. Quase certo que não é. Se ele tá mentindo isso, imagina o que ele mais não mente. Esse tipo de controlador é só ficar longe deles, nem vale a pena a gente perder mais tempo aqui para entender. Há vários controladores MPPT no mercado com preço bem razoável hoje e são de verdade, não vale a pena cair nessa. Ou se o orçamento for apertado mesmo, cara, pega um PWM sério que vai ser melhor. Do controlador solar, a energia vai para a bateria, mas antes no balanço passa por um shunt no polo negativo. O Smart Shunt, ele registra tudo que entra e sai da bateria o tempo inteiro, e com isso é possível saber muitas informações importantes, mas a mais importante delas é o estado da carga da bateria, que é possível medir indiretamente e ter uma ideia só pela tensão, pela voltagem da bateria, mas não é nada preciso. Frequentemente é só uma impressão bem errada, porque depende muito da carga que ela está recebendo ou enviando. Para ter uma ideia da carga real da bateria, igual a gente tem no celular, que é uma barrinha que vai de 0 a 100, não basta saber só a voltagem da bateria. Precisa também saber quanto entrou e quanto saiu dessa bateria. E quem faz isso aqui é o Smart Shunt. Ele que controla esse fluxo. Eu fiz um vídeo inteiro sobre baterias já, então eu vou colocar o vídeo em algum lugar na tela aqui para não ficar explicando tudo de novo. E você devia assistir porque bateria é o coração de todo esse sistema. É algo muito importante e que eu devo fazer um novo episódio em algum momento sobre isso no futuro, porque tem muita coisa nova por aí, muitas coisas que eu descobri também no uso aqui, né? O que eu vou falar de novo sobre elas hoje aqui, com base nesses dados que eu agora tenho com esse sistema, é que o consumo do balanço tem uma média de 2,27 kW por dia. E as minhas baterias estocam 2,88 kW, o que é um pouco baixo por indicado, para boa parte dos especialistas, do que um veleiro deveria ter, que é 2 vezes o consumo diário. Então, um banco que pudesse fornecer 380 Ah, né, um pouco mais para ter os 20, 30% de segurança da bateria seria o ideal. As baterias que eu tenho aqui são de ferro fosfato lítio, que é o tipo de bateria com uma química muito segura, não é o mesmo que íon de lítio, que está aí no seu celular, por exemplo. É uma bateria de um material não inflamável e que tem uma durabilidade enorme em ciclos de vida. Com essa tecnologia dá para descarregar até 30, 20%, né, deixar a bateria em 20 ou 30% sem danificar elas. Na bateria de chumbo ácido, como eu falei, você só pode chegar até tipo 80% ou 70%. Né? Imagina se essa bateria do teu celular você só pudesse chegar até tipo uns 70%, depois disso o celular estraga. É meio assim a bateria de chumbo. Uma coisa que pouca gente fala é que ter as baterias de lítio no barco dá mais energia e menos espaço. E dá também uma tranquilidade, cara, de não se preocupar tanto com a carga, que acaba influenciando meio que o clima do barco, sabe? Você não precisa ficar enchendo o saco tanto de todo mundo, com os amigos, a família, quanto ao consumo, só para dar um exemplo. Dá uma certa tranquilidade quanto a esse problema. Porque até você pode programar a sua bateria para ela desligar ou ter um alarme quando chegar num ponto X. Elas podem ser carregadas muito rápido também, se você tiver um gerador e um carregador suficiente para isso. O fato de ter pouca bateria em relação ao que é considerado ideal causa alguns problemas aqui, mas administráveis. Por exemplo, quando eu tenho um dia nublado, depois dessa nova instalação elétrica, eu tenho conseguido compensar bem com outro dia de sol, desde que o dia realmente tenha sol, não seja muito escuro. Isso porque, mesmo no dia nublado, eu gero um pouquinho de energia. Não há um dia nublado que não gere nada de energia. Alguma coisa eu gero sempre, por volta de 1 kW, sei lá. Se forem 2 dias nublados ou mais, aí eu preciso carregar o banco de baterias de outra forma, com outros sistemas que não solar. Mas de qualquer modo, aqui em Ilhéus, nos últimos dias, num mix de dias de chuva, dias de sol e chuva no mesmo dia, eu fiz 91% da energia do balanço a partir do sol, e 9% só foi no gerador. Agora era ligar os polos negativos das 2 baterias de serviço nele.
É só através dele que a bateria se comunica com o barramento. Tudo que entra e sai dela, no polo negativo, passa por ali. Dele saem mais 2 cabos, um de alimentação, que vai no positivo, e um cabo auxiliar para medir a bateria de partida, que a gente vai ligar mais tarde. Hoje é cada vez mais normal, ao invés de soldar terminais, usar um alicate como esse de crimpar. Ele é hidráulico e exerce até 3 toneladas de força no terminal e nos cabos. Ter a ferramenta certa faz muita diferença nessas instalações. Um alicate de crimpar melhor é algo que eu tenho na minha lista de compras também. Tá longa essa lista já, hein? Essas estruturas, que são bases para fixar os equipamentos, dão um trabalho grande para fazer. Mas é algo que deixa a instalação muito mais firme, clara e segura. E bonita também. Esse vai ser o barramento positivo, onde tudo que é positivo se encaixa. Mas antes de se encaixar na bateria, passa por fusíveis. Um fusível para cada aplicação ou grupo de aplicações. Enquanto isso, no meio da reforma, a Mariska travava uma batalha contra uma mosca. Essa construção da estrutura para instalar as coisas demorou bem mais tempo do que a gente imaginava. Por isso fomos um pouco mais tarde à noite para fazer esse dia andar alguma coisa, porque senão poderia demorar bem mais do que a gente imaginava. Bom dia! Bom, já chegamos aqui. A gente vai fazer a ligação da chave geral e já começar a instalar os equipamentos hoje. Pô, hoje é o dia que a gente vê as coisas bonitas. Hoje é o dia que o serviço aparece de verdade. No meio da instalação, a gente precisou serrar um parafuso bem grosso. E nessa altura, já tínhamos ligado o inversor novo do balanço, pelo menos temporariamente, e usou essa serra no inversor e nas baterias. E o sistema tocou ela tranquilamente enquanto eu carregava o meu notebook e ele nem piscou. Eu sei que o notebook tem bateria, mas antigamente quando a gente ligava o aspirador de pó, que era bem menos potente, o carregador dele parava de carregar por 1 segundo ou 2. Nessa hora a gente já ligou o sistema das baterias de forma definitiva, com os cabos novos. Você conecta as baterias uma a uma e na chave você bota elas em paralelo, é isso? Exatamente. E o cabo sai, né, das baterias. Esses cabos estão exatamente do mesmo tamanho e são da mesma bitola. Eles vêm para a chave seccionadora, né, que está aqui, que tem 3 posições: posição de bateria 1, posição de bateria 2 e a saída para o barramento. Então quem liga as 2 baterias ou liga uma ou a outra é a chave. Show. E aí a questão de ser o mesmo tamanho dos cabos e bitola é para ter equalização das baterias. Sim. Se esse cabo aqui tivesse menor, por exemplo, um desses cabos, essa bateria seria mais sobrecarregada que a outra. Porque teria uma resistência maior ou menor. Isso aí. O elétron passaria mais por essa do que por essa. Sim, sim. E a mesma coisa acontece com o negativo, né? A gente não pegou a ligação do negativo porque ele tá lá embaixo e lá embaixo. Não ia dar para fazer as 2 coisas. Apesar do Sol ser de longe a maior fonte de energia, eventualmente eu preciso repor a energia da bateria de outras formas. E aqui no balanço eu carrego ou com um gerador de energia, que gera energia alternada, né? No caso 110, tipo da tomada de uma casa, e que vai ligado num carregador da Victron que carrega as baterias 12 volts. Ou posso carregar no alternador do motor, mas aí tem uma pegadinha. Porque as baterias de lítio, de ferro fosfato lítio, não devem ser carregadas diretamente com o alternador. Não é que o alternador não consiga carregar ou que estrague a bateria. Na verdade, é o risco que o alternador estrague, que ele possa superaquecer e queimar, ou no mínimo diminuir muito a vida útil dele. Isso porque quando ele está ligado a uma bateria de chumbo, dificilmente ele vai entregar a capacidade nominal dele, que aqui no meu caso, que eu tenho um motor Volvo D130, é de 125 A. Quando eu tinha as baterias de chumbo aqui, eu via no máximo 40 e poucos ampere entrando nas baterias, mesmo o alternador sendo de 125. Porque a resistência interna de uma bateria de chumbo limita ele, é uma grande resistência interna. Agora, quando você liga uma bateria de lítio, a resistência interna delas é muito baixa. Pro alternador é como se fosse um cabo em curto, como se você unisse os cabos. Isso vai sugar tudo da energia que ele pode fornecer. Em um primeiro momento, parece ótimo, e até é, mas ele pode aquecer e queimar, especialmente em médias rotações do motor. Quando está em alta, até ele consegue refrigerar bem, mas
na hora que você desliga ou você baixa um pouquinho, pode ser desastroso. Existem alternadores com controladores que conseguem lidar com isso, mas eles não vêm nos motores náuticos que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, pelo menos, e são mais caros. Então, um sistema assim, a bateria de arranque do motor precisa ser isolada do sistema que a gente chama o sistema de serviço, onde estão as baterias de lítio, que é onde a gente liga praticamente todos os outros eletrônicos. E o mais normal é colocar um carregador DC-DC, um aparelho que faça essa regulação de voltagem e de corrente também. Eu já tinha aqui, antes dessa grande reforma, um Victron Energy Orion 121230 Smart. Ele tira 30 A do alternador para carregar as baterias de lítio. Mas como o meu alternador poderia gerar bem mais, ele vai até a 125 A, seria seguro tirar mais 30, porque a Victron recomenda que se tire metade da capacidade nominal dele no máximo para carregar as baterias. Então agora eu tenho aqui 2 deles e eles são inteligentes, eles são ligados por Bluetooth entre si, então dependendo da rotação do motor ou das necessidades da bateria de partida, eles seguram a carga um pouco ou mandam mais, conversam também com as placas solares, faz um gerenciamento inteligente, né, de quanto você precisa tirar do alternador ou não. O que é bom porque também não adianta puxar tudo para a bateria de serviço e eu não conseguir dar partida no motor depois. Aliás, com esse sistema aqui, eu consigo monitorar a carga da bateria de serviço, quanto está gerando cada uma dessas fontes de energia, e também tem uma saída auxiliar no shunt para mim checar a bateria de partida do motor também, tá? Botar um alarme nela se ela cair muito, por exemplo, porque é importante. E esse sistema de carregar as baterias de lítio com o alternador, através do Orion, é especialmente importante quando você está navegando à noite e precisa carregar as baterias de serviço, para o piloto automático ou para os instrumentos. No meu caso, como o meu gerador é portátil, é complicado ligar ele lá fora enquanto eu estou velejando. E já que você vai também ligar um motor e está em movimento, já usa ele para impulsionar o barco um pouco, se for o caso também. Eu já tinha esse Orion aqui, que carrega 30 amperes, né, do motor para a bateria. E agora vai rolar outro Orion, porque o meu alternador é 115, então é possível isso. É possível, até 50% do alternador a gente pode puxar, então vamos puxar 60 amperes aí. Show, vai fazer muito mais sentido carregar com a bateria com o motor também. Sim, vai ser uma carga muito mais rápida, né? Bom, vamos colocar já esses Orions no lugar. E já tá aqui no lugar, né? Porque a gente vai ajeitando as coisas, mas eu vou tirar aqui para vocês verem também. Um inversor que está sendo colocado aqui agora, que é o Fênix Compact, 12 volts, 1600 watts, e é esse inversor que nós vamos instalar aqui no balanço. Esse aí é controlado pelo servo, né? Pela tela. Assim, dá para ligar, desligar, modo econômico. Sim, tudo lá na tela. Foi aqui, instalando os equipamentos, que a instalação começou a ficar com essa cara mais moderna, mais compatível com o barco construído hoje e não na década de 80. Não dá para culpar também quem construiu o barco naquela época, as exigências eram muito diferentes de hoje, e os materiais também. Os 2 Orion Smart, que são os 2 carregadores DC-DC, são um dos poucos equipamentos que unem os 2 bancos de baterias, que são o banco de serviço e a bateria do motor, que na verdade é uma bateria só, não um banco. Mas eles fazem isso de forma controlada e gerenciada apenas para carregar o banco de serviço com o alternador. Instalar equipamentos é certamente mais divertido, mas a maior parte do trabalho é fixar eles direito, crimpar corretamente os cabos, checar se eles estão bem seguros e firmes, se há algum risco de curto, e isso demora um tempinho, precisa paciência. Às vezes você tenta uma coisa, tenta outra, e também ajuda muito você ter equipamentos que são feitos para isso. Poupa bastante tempo e deixa o resultado muito mais legal. Dá vontade de sair instalando tudo, meio que brincando com o equipamento novo, mas organizar com calma e refazer o que precisa ser refeito, quando é o caso, é a diferença entre ter uma instalação que você vai confiar de verdade por anos e que não vai falhar quando você estiver no meio do mar com 3 metros de onda e com um monte de outras coisas para pensar. Manter os cabos dentro das canaletas é algo que muda completamente o visual da instalação e facilita uma futura manutenção depois. Trocar ou passar outros cabos, esse tipo de coisa.
Essa foi uma noite que fomos até mais tarde também. Haveria mais um dia com certeza, mas queríamos pelo menos deixar o inversor ligado hoje à noite de forma definitiva. Já tínhamos ligado antes, mas ainda não estava no lugar, era meio temporário. Tinha uma série de sistemas que já estavam instalados, mas faltava colocar o fusível no barramento também. O motor era um desses casos. Acho que essa é uma grande diferença daqui para frente no balanço. Não só os equipamentos, etc., mas há uma série de fusíveis e disjuntores em pontos chaves da instalação elétrica. Então há muito menos chance de algum problema, como um curto ou equipamento que estraga, causar um grande problema, um incêndio ou algo assim. Porque no momento que isso acontece, algum desses fusíveis ou disjuntores vai cair. E mesmo que seja um problema interno dentro da bateria, a própria bateria tem um BMS, um Battery Management System, né, o sistema de gerenciamento de bateria, que cuida disso também. Todos esses sistemas com grandes quantidades de energia, eletrificação, baterias de lítio, eles todos contam com algum tipo de inteligência para administrar essa nova tecnologia. Porque é meio que nem a história do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, ter um equipamento correto para trabalhar com baterias de lítio, mesmo sendo baterias de ferro, fosfato lítio, faz todo sentido e é quase uma necessidade. Outra questão muito legal é a integração entre os dispositivos, seja por Bluetooth ou por cabos. Não só pela conveniência, mas porque muitos equipamentos funcionam em sincronia e você consegue ter um monitoramento remoto, tipo uma telemetria. Tanto eu, quando estiver no cockpit do barco e não vou precisar abrir esse console, essa parte da proa com todos os equipamentos, mas também a Sem Fronteiras, que pode monitorar, inclusive tem alarmes para quando algum dispositivo mostra um sinal fora do normal. E por fim, ligamos o motor do balanço novamente. Parece algo simples, né? Não é tão difícil ligar o motor na elétrica, mas na minha cabeça de navegador representa o fato de que poderia sair dali caso houvesse algum problema. E eu que tô sempre nômade aí, ancorado em vários lugares diferentes, essa é uma questão importante. Já entrou. Já entrou? Uhul! Agora, ancorado, eu acho melhor usar um gerador ligado a um carregador. Porque a manutenção de um gerador portátil pequeno é muito menor em horas de serviço, né? Em horas de uso, do que um motor de centro diesel. Então acaba sendo bem mais econômico ao longo dos anos, mesmo considerando a compra do gerador. Apesar de que ultimamente meu gerador tem incomodado bastante. Há uma outra forma ainda de carregar o barco, que é quando ele está num pier. Então você pode simplesmente ligar uma tomada no shore power dele, que é essa tomada que a gente tem geralmente na polpa do barco para ligar a elétrica no pier. Eu não lembro exatamente quando eu usei isso, mas a maioria dos barcos que ficam em piers usam isso direto, é que eu nunca paro no pier. Eu acho que a última vez foi em Vitória. E o inversor aqui do balanço, né, que acaba dizendo a tensão aqui das tomadas, né, é 220, mas para carregar, o carregador pode ser tanto 110 quanto 220. Expectativa é que termine hoje. O que vai acontecer aí hoje, cara? Expectativa de último dia. Ali nós vamos organizar tudo, já tá tudo instalado, tudo no lugar, tem que fazer algumas configurações ainda. Mas já vamos organizar todos os cabos, deixar o sistema com a cara bonita, para depois a gente já partir fazendo a instalação do servo, da tela do servo, e ainda falta os controladores de carga que vão ficar em outro lugar aqui. Tinha já muita coisa ligada, mas alguns cabos ainda precisavam ser instalados. E aí finalizaríamos as canaletas e as proteções do barramento, que são acrílicos na volta para que nada encoste ali e dê curto. Bruce, finalmente vamos instalar o MPPT, controlador de carga. Esse que é responsável por pegar a energia dos painéis solares, controlar e mandar lá para as baterias. E através desses cabos, né, os equipamentos Victron fazem a comunicação com o servo e aparece tudo na telinha que vai ficar bem aqui. Então escolhemos o lugar para instalar o controlador de carga das placas solares do balanço. Como ele ia ser fixado no casco e não dá para furar um casco para botar um parafuso, né? A gente usou essa superfície de madeira para aí sim colar ela e deixar ele na posição que a gente queria. E também foi legal porque foi mais fácil pra gente montar tudo antes e depois já colocar ele lá quando tiver tudo pronto. Até a Jéssica, a mulher do Ricardo, apareceu aí para dar uma ajuda. Por fim, o controlador é uma das peças mais fundamentais aqui no barco. Como eu falei, é por onde 90% da energia do balanço entra. Além do controlador,
2 disjuntores vão instalados juntos também, um na entrada e outro na saída. Tudo crimpado e com canaletas para ficar super bem organizado. Eu fiz uma outra superfície dessas um tempo atrás para ligar todos os meus dispositivos NEMEA também, porque eles ficavam num lugar muito difícil, então eu posso desconectar 2 ou 3 cabos e tirar toda uma plaquinha com tudo ligado e fazer a manutenção no lugar mais conveniente. Agora que a placa estava pronta, por exemplo, foi só colocar ela no lugar e ligar os cabos que vinham da placa solar e os que iam para o barramento do positivo. No próximo passo, o Ricardo abriu o lugar onde vai ficar instalada a ventilação do sistema, que é comandada pelo Servo GX, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele ia fazendo isso enquanto eu ia preparando o lugar onde ficaria a tela de controle do Servo GX, onde será possível monitorar todo o sistema. E vai ficar ali no ladinho de onde eu sento, para poder ficar olhando toda hora. Nesse momento está entrando 90 ampere aqui nas baterias do balanço, ó, 30 desse aqui, mais 30, né? São 90 ampere e tem um consumo lá de uns 10 agora. E beleza, meu. Isso aqui aquece bastante, mas por enquanto está tranquilo. A gente vai fazer um teste agora de estresse, deixar 1 hora aí carregando a 90 ampere e ver se está tudo certo, se os fios estão bacanas, se tudo tranquilo. Mas quem diria? Ainda haveria um 5º dia. Quem que ia imaginar isso? Pronto para mais um dia, o derradeiro, definitivo? O fim dos dias. Não. O fim dos dias da instalação. Da instalação, não. exatamente. Tô com saudade de casa. Mas, enfim, 5º e último dia de instalação. Todos os equipamentos estão instalados aqui atrás. A gente vai fazer agora a configuração do inversor. Então, ela é feita através de um computador e de um equipamento que está ligado aqui. Sem essa interface, não é possível configurar os inversores. Cara, é bom que esses inversores são muito precisos, tipo, é muito mais firme do que a rede consegue entregar, assim, muito mais estável. Muito mais estável, exatamente. E ele trabalhando com bateria de lítio aí, que a estabilidade fica muito melhor ainda. E uma coisa interessante, ó. A gente está atualizando o firmware, mas olha aqui, ó, a minha conexão, ó. Eu estou desconectado da rede. Então... o aplicativo já tem todos os updates. Todos os updates. Quando você atualiza o aplicativo, ele atualiza todos os updates. Não basta só instalar, tem que limpar também depois. Tem. Depois da bagunça tem a limpeza. E a bagunça ia sumindo, no momento que faltava muito pouco para tudo funcionar. A nova instalação elétrica do balanço já está funcionando. Falta agora só programar e configurar, mas já fazia parte do balanço. E por que não, da tripulação de alguma forma. Um passo a mais para tornar a nossa jornada muito mais segura, menos dependente de combustíveis fósseis e mais tranquila. Sem ficar o tempo todo no limite, preocupado como vai ficar a energia, ou ligar o gerador a toda hora, ou o motor também. Isso torna o barco muito mais seguro, com muito mais conforto, mais verde, e traz uma coisa que eu acho que todo veleiro quer: autonomia. Uma das grandes coisas legais no veleiro é ter uma autonomia do combustível. E as placas solares, se você pensar, são como velas. Na verdade, as duas captam a energia do sol, só que de maneiras diferentes. Pelo fato também de eu trabalhar a bordo e pelo aumento do consumo elétrico, que é algo que quase todos os veleiros têm sentido, é algo bastante relevante isso, e que coloca o balanço mais próximo do que é a cara da vela no século XXI. Sistemas inteligentes, modernos e com alguma autonomia. E essa modernidade não é e não pode ser só usar mais energia, mas usar ela de forma mais inteligente também. E com sistemas que se monitoram, se adaptam, com certeza você consegue isso. Agora que a gente já falou bastante sobre como a energia vem do sol e de outras fontes para carregar as baterias do balanço, vamos falar agora como ela sai, como a gente descarrega essa bateria e usa ela para fazer as coisas que a gente precisa. Quando a energia da placa solar vem, passa por esses cabos lá do controlador, aqui passa um monte de cabo também, não é só isso, e vem para o barramento. Isso aqui é essa placa de cobre grossa aqui, com vários terminais ligados no outro lado, né, mas todos ligados através desses fusíveis. Tudo que é positivo do banco de serviço está ligado aqui, né, através de um desses terminais aqui, mas todos protegidos por fusíveis. Então, o controlador solar vem para cá e está ligado aqui, as baterias vêm para cá e estão ligadas aqui, os outros sistemas, todos, o painel lá do barco, onde tem muitas coisas ligadas, tudo ligado aqui, protegido. De cá a energia da placa solar vai direto para a bateria. Quando eu ligo o motor, o alternador vem para cá
por esses dois Orions que conversam, né, pro Bluetooth, como eu falei, e eles produzem uma energia 12 volts controlada que vai lá pro barramento e é controlado por um fusível também. É comum o Orion aquecer muito, então assim, é um equipamento que esquenta muito. E a gente tem que ter uma troca de calor para fazer o resfriamento do sistema. E por causa deles, tem um termômetro ali em cima, que é aquele parafusinho ali, ó. E quando chega a 45 graus, o sistema liga a ventoinha, que é essa aqui, que fica ligada até que fique a 35 graus aqui embaixo de novo. Quando eu ligo o gerador, é esse cara aqui que transforma a energia de corrente alternada em 12 volts. Aí saem os cabinhos dele aqui embaixo, que vai também lá para o barramento, onde vai para a bateria. A energia do gerador vem através dessa tomada aqui, né, que é ligada no Shore Power lá fora, e assim alimenta o carregador. Esse é um carregador que tem 5 estágios de carga. É um carregador super seguro. Esse é um dos únicos carregadores do mundo que podem ficar ligados em Shore Power full time, porque ele tem um sistema interno de proteção que bloqueia, né, a corrente, não deixa a corrente entrar, ou bloqueia a descarga e não deixa essa descarga passar para o sistema dentro dele. Esse aqui é o inversor do balanço e ele transforma a energia 12 volts da bateria em corrente alternada, 220, aqui no caso do balanço, que vão nas tomadas onde a gente liga as coisas que ligaria numa casa também. Ele tem onda senoidal pura, o que é melhor para uma série de equipamentos, né? É super estabilizado, e tem o modo normal, que está ali on, e o modo eco. O modo eco gera uma onda que não é senoidal pura, mas é uma senoidal modificada legal, mas que consome menos. Eu não vi necessidade, por enquanto ele não está no modo eco, mesmo assim consome bem pouco, e é o suficiente para tocar os equipamentos aqui. Há um outro barramento, que é o barramento negativo, onde todos os polos negativos de todos os equipamentos estão ligados, e lá embaixo ó, tem um shunt, que é o que registra o que entra e sai da bateria. Tudo passa por ele. Bom, a gente tem aqui essa chave de comutação, que é uma ligação entre os dois bancos de bateria. Isso é uma coisa nova aqui, pra gente sem fronteiras, né, acostumados a trabalhar com motorhomes, que isso é uma coisa que a gente não faz nos carros, mas que para o setor náutico, para os veleiros, a gente sabe que é uma coisa muito importante. Só que quando você tem os dois bancos diferentes, o ideal é que elas nunca se combinem, só num caso. Se você ficar completamente sem energia na bateria de partida e estiver num lugar remoto, né, vai ter que pegar o barco de alguma maneira. Então aí tem essa chavinha que ficou ainda. Aqui tem uma passagem onde muitos cabos vêm das placas solares, da tomada, né, lá do gerador, e vão de volta com 12 volts para os painéis, etc, né? A bomborda do balanço passam vários cabos, que é onde tudo se comunica. Aqui fica a geladeira nova do balanço. Olha lá, todas as coisas aqui organizadinhas, tem uma marisca ali no lado, e isso aqui consome boa parte da energia do balanço também, é uma das coisas que mais consome, mas é bom ter, né? Necessário. Pô, e o pica-pau marceneiro ali de Ilhéus, que o pessoal do clube me indicou, caprichou nesse móvel aqui para segurar a geladeira, que eu tinha falado no outro episódio, mas não deu tempo de terminar ela e mostrar. Eu gostei bastante, cara, ficou uma solução muito legal e ficou muito bem fixada, né? A primeira coisa que você olha a geladeira assim, pô, não vai cair. Ela fica num caminhão fixada na parte de fora do caminhão, pendurada, né? Então, aguenta, né? E aí, embaixo da madeira tem um reforço também de metal para que esse compensado, que já é grosso, aguente bem. A gente reforçou bem com parafusos na volta, então acho que tá bem firme. E tem essas barras de aço ali em cima que seguram a geladeira lá de cima e fazem com que os parafusos não saiam de jeito nenhum daí. Olha só como é interessante. Bateria 70%, 69% ali, né? 350 watts, os painéis solares estão fazendo bastante mesmo. Tem ainda os flexíveis que não entram aqui. Tô com Starlink ligada, que vai entrar nesse consumo aqui de corrente alternada, AC, né? Tô com o desalinizador ligado e ainda tá carregando 15 amperes nas baterias. Maravilha! Mesmo com o desalinizador, que eu vou ligar durante 3 horas, fazer 90 litros d'água, eu acho que eu vou chegar em 100% hoje de tarde. Aqui eu consigo ligar e desligar o inversor. Vou deixar ligado aqui. Posso limitar a corrente alternada, por exemplo, se eu tiver num pier que a tomada eu não confio muito, eu posso botar, eu só quero que carregue 2 amperes em 110, né, que é bastante. Sei lá, posso fazer esse tipo de limitação,
que volta para a tela original, que dá uma ideia de qual é o fluxo das coisas aqui. Tem uma série de configurações que são possíveis, né? Você entra aqui no settings, você vai ver, updates, né? E também você pode ver o que cada relé vai fazer, que nem aquele que liga e desliga a ventoinha. É um computador mesmo, cara. Tem muitas opções aqui. E ele fica aqui no meu ladinho, né? Onde eu trabalho, fica prático de ver, eu tô sempre no controle da energia. Essas eram as chaves do balanço antes, cara. A gente usou uma aqui, né? Não é que tivesse ruim, mas era outra geração, né, cara? Era outra geração. E aqui os fusíveis, esses estavam meio ruins mesmo. Que evolução, hein? Que evolução, cara. Nesse último dia, a gente ligou o Cérebro GX. Foi como se a gente ligasse a mente do sistema. Ou o coração, sei lá. Acho que a mente. Em tempos de inteligência artificial, dá quase um arrepio na espinha. Depois de entrar em cada equipamento pelo celular, programar eles e criar uma rede entre os dispositivos, todos eles se encontraram e começam a conversar entre si. Uma coisa muito especial desse sistema é que não só tem carregadores, inversores e controladores de última geração, mas eles conversam entre si, se entendem, se ajustam. E o controlador solar entende o estado real da carga através do shunt e consegue com isso saber exatamente quando vai entrar o ciclo de carga que ele imagina e que tensão tem que colocar, assim, e assim como todos os outros carregadores. E isso dá uma inteligência para o sistema muito legal. Essa comunicação de todos esses dispositivos é centralizada nesse aparelho aqui, o Cérebro GX, que na real é um computador com sistema operacional próprio, o Venus OS, que fica 24 horas gerenciando o sistema elétrico, consegue se conectar à internet para pegar previsão de como vai ser a produção de energia solar nos próximos dias, através dos sistemas meteorológicos que a gente conhece. É capaz de ligar um gerador sozinho, se o gerador tiver a partida elétrica, e escolher o melhor horário para fazer isso. Você programa, tipo, eu não quero que o gerador ligue das 10 da noite às 7 da manhã, sei lá. Você pode programar isso. E também é possível, inclusive, monitorar tanques de água, de águas negras e diesel, se você instalar boias resistivas nele. Aqui eu não fiz isso, mas pretendo fazer. É que é bastante coisa que dá pra fazer, né? Mas eu pretendo fazer isso aqui também daqui a pouco. E esse sistema operacional, o Venus OS, tem código aberto, então na real dá pra fazer muita coisa que você mesmo pode implementar se você tiver conhecimento pra isso, ou pedir pra alguém implementar. Só que, cara, já tem bastante coisa nele, né? Só se você quiser alguma coisa bastante específica e gostar disso mesmo. Mas dá pra programar muita coisa nele, com o que já tem. Outra coisa demais, cara, é que a Sem Fronteiras monitora a instalação remotamente e pode reconfigurar o sistema e os dispositivos, fazer updates, dar assistência técnica à distância e avisar quando algum parâmetro tá estranho, alguma coisa tá aquecendo demais, por exemplo, né? Muitos dos dispositivos têm termômetros internos. O cérebro consegue ligar e desligar a ventoinha. Isso acontece porque os Orion, eles esquentam bastante mesmo, mas aí já vem a ventoinha, equilibra o sistema. Cara, é muito bem feito. Toda essa tecnologia, né, e esse acesso para vocês monitorarem isso só é possível por causa da Sem Fronteiras e da Victron Energy aqui no Brasil. Eles vendem e instalam esses sistemas para barcos, inclusive um modelo chamado Cranium, que vem numa caixa metálica que pode ser dimensionada conforme o espaço que você tem no barco, com tudo testado, interligado, dimensionado, conectores já crimpados, e você mesmo, ou um eletricista da sua confiança, pode conectar com os cabos que já existem aí no seu barco e começa a funcionar. Eles configuram tudo lá de onde eles estão. Ou eles podem, claro, fazer uma instalação para vocês, como fizeram aqui no balanço. Mas esse sistema, cara, é bem interessante porque já vem uma solução pronta. Eles são distribuidores e instaladores oficiais da Victron Energy aqui no Brasil e tem uma fábrica de motorhomes lá em São João, Nepomuceno, em Minas Gerais. Eles fazem motorhomes lindos, cara, muito legais, e atendem barcos também. E a Victron, na verdade, nasceu fazendo equipamentos náuticos, né, e depois foi abrindo o leque, então tem muita tradição nessa área. Uma das coisas mais legais que eu particularmente achei na Sem Fronteiras é que eles entendem bastante o que é viver em um veículo nômade autônomo. Tudo que se refere à eletricidade e o conforto disso. O que tem particularidades em relação a veleiros que ficam mais tempo na marina e saem fim de semana só, ou que são de regatas. Às vezes instalações náuticas muito boas para determinado uso, né, como os que eu falei, não atendem o conforto ou a necessidade de quem precisa morar ou trabalhar a bordo. Porque boa parte você não vai estar ligado no pier, ou vai estar no pier, na marina, mas
quer ter segurança nos equipamentos que você tá ligado, né? Tipo, usar o isolamento galvânico para não ter problemas, né, de corrosão galvânica no teu barco, enfim. E ter vivido isso de verdade, entender esses problemas, faz muita diferença na hora de compreender isso. O Vinícius viajou pela América de motorhome, tem a experiência do que é isso e tem um canal do YouTube e um perfil no Instagram cheio de dicas muito legais sobre elétrica e tecnologia que são demais para velejadores também. Ou qualquer um que queira ter uma independência energética da rede, numa casa, onde for. Segue eles aqui no YouTube ou no Instagram que você vai curtir bastante. E se quiser um orçamento, manda uma mensagem para eles. Vou mostrar para vocês como funciona o VRM e uma coisa muito legal aqui da minha tela é que tem uns widgets. Olha só a tela do meu Mac agora. Eu tenho o VRM, né, que é esse portal onde eu posso ter várias informações sobre a elétrica do barco na internet. E ele fica ali sempre no desktop. Quando eu abro alguma coisa, ele fica daquele jeitinho ali, ó. E é uma forma de monitorar enquanto eu trabalho a energia, sabe? Porque esse é o dia a dia. Às vezes eu tô trabalhando aqui e vendo, pô, tem que ligar o gerador ou alguma coisa assim, já tá na minha cara aqui, uma bateria como se fosse a do próprio computador, né? 70% ali no caso, de 0 a 100, né? Que é muito legal. Mas agora entrando no VRM, que vocês vão ter acesso também, lá no link, como eu falei, tem aqui uma cara de como funciona o sistema daqui. Nesse momento a bateria está em 70,2%, está entrando aqui 9,90, né, 10 ampere, né? Considerando que está o desalinizador ligado, as placas estão fazendo 350 watts, está produzindo bem hoje. Com o desalinizador sendo usado agora, 137 watts está sendo consumido. E a carga do alternador aqui está em 80 watts, que deve ter o meu computador que eu estou carregando, mais o celular e mais a Starlink. Para baixo você tem, por exemplo, hoje, né, o consumo que foi de noite, né, por exemplo, das 1 às 2 da manhã eu consumi 0,05 kW, porque estava a Starlink desligada, só a geladeira, né? Aqui é o estado da carga da bateria. E aqui em laranja entra a produção de energia solar. E uma coisa muito legal que tem essa parte pontilhada, assim, né, listrada, que é a previsão de quanto a gente vai gerar de energia solar hoje e para os próximos dias também tem, a cada hora ali, assim, ó. Então, você vê que eu já passei do pico máximo de produção, agora nesse momento aqui, que é 10h59, eu vou produzir um pouquinho menos, né, e assim vai caindo ao longo do dia. E de noite, o consumo aumenta. Aumenta nesse caso aqui que eu tenho uma plaquinha solar flexível que está lá na proa, que não entra ainda nesse gráfico aqui, mas que está com controlador solar também da Victron, mas que não está interligado no sistema, que vai estar em breve, mas ela compensa um pouco esse gasto. Então hoje a previsão é fazer 1,6 kW, mas eu já fiz 0,8. E aí eu posso ver, ó, como é que vai ser amanhã. Ele faz uma projeção, ele erra bastante no consumo ainda, diz que depois de 30 dias melhora. E posso ver como foi ontem. E ontem é interessante, ó, porque começou o dia aqui com 50% mais ou menos, e aí produziu um pouco de energia, até que às 10 horas, isso aqui foi das 11 ao meio-dia, ainda produziu energia. Às 10 horas eu saí para o mar e velejei no motor o tempo inteiro. Então, não houve produção de energia solar porque lá pelo meio-dia a bateria encheu completamente, mais por causa do motor do que da placa solar nesse caso. E ficou assim até de noite, quando eu cheguei aqui em Itacaré, e aí começou a gastar. Aí eu cheguei aqui, fiz água, porque eu estava sem água e teve um consumo maior de noite. Tem várias coisas que é difícil, é legal explicar no VRM, porque quem conhece o barco acaba entendendo melhor no que acontece aqui, né? E você tem a previsão, por exemplo, você pode ver o que foram nos últimos 7 dias, né, a geração de energia solar. Alguém pode falar que ficaram nublados esses dias. Não, esse aqui é o dia de hoje, ainda não completou. E esse aqui foi ontem, como eu falei, por causa do motor, né? Às vezes você vê que a energia solar, vamos pegar um outro dia assim, ó, antes de ontem. Às vezes você vê alguns pontos, não é esse o caso, mas que cai a produção de energia solar, não é que tinha menos luz. Nesse dia aqui acho que era. Mas na verdade é porque já encheu a bateria. Você nota que a bateria tem 100%, não vai produzir mais nada mesmo. Talvez a placa só produza para compensar o gasto que está sendo feito na hora, mas com certeza não é a mesma coisa. E você pode entrar no VRM no modo avançado
e ver vários outros gráficos com mais detalhe, né? Esse aqui eu preparei e tem alguns dados relativos à energia solar. Esse aqui é hoje, ó. Esse azul é o estado da carga, que chegou a 55%, mas agora está subindo. E observa como a placa solar é meio... ela é irregular, ela não fica certinha, ela fica subindo e descendo com o balanço do barco, com nuvens que passam, né? E a corrente também em laranja, né, subindo e enchendo a bateria do barco. Ó. Ontem, o estado da carga, né, subiu, atingiu um teto e nesse mesmo momento a placa solar praticamente não fez mais nada. Né? E depois que desligou o motor, tem essa parte de noite aqui que ficou meio serrilhadinho aqui, ó, se eu te der um zoom aqui, você vê que liga e desliga, essa é a geladeira, porque ela fica ligando e desligando em momentos mais ou menos regulares. Eu diria que fica metade do tempo ligada, metade do tempo desligada e acaba fazendo esse desenho. Até assim dá para saber quanto tempo a geladeira fica ligada ou desligada. Nesse caso aqui, ó, ela consome mais nesse vale e aqui nesse pico aqui ela não está consumindo. Então eu diria que para cada minuto ligado ela fica 2 desligados, talvez, e ela consome 3,6 amperes, se não me engano. Então, pô, de verdade, durante 24 horas vai dar uma média de 1 a 1,5 ampere. Né? Então, 24 horas, ela consome uns 30 amperes dos meus 240 disponíveis na bateria. Já a Starlink, ela consome uns 4 ou 5 amperes o tempo inteiro. E eu deixo ligado por se eu deixar ligado por 10 horas, vai ser 40 ou 50 amperes dos 240. Mas eu deixo ligado mais, uns 12 ou até, não sei, às vezes 16, 18 horas. Então é bem mais energia. O desalinizador eu deixo ligado umas 2, 1 hora por dia. Alguns momentos que eu esqueço no dia, deixo outro 3. E consome 10 amperes a cada hora. Então, eu diria assim que 20 ampere-hora durante o dia o desalinizador, que é o que faz a água aqui no balanço. Então assim dá para montar um mosaico de você entender qual a média que as coisas costumam gastar energia no seu dia a dia, né? Tem uma média. A geladeira lá uns 30 amperes, o desalinizador uns 20, a Starlink 60. Outras coisas gastam muito pouco, né? Por exemplo, assim, o vaso sanitário, quando você liga, ele gasta bastante os 10 amperes, mas é por segundos, né? Tipo, às vezes tem coisas que tem uma potência muito grande, mas durante um curto espaço de tempo e não gastam tanto, assim. Não é tanta energia. O piloto automático nas travessias é uma coisa que eu não consegui marcar exatamente porque ele dá muitos pulsos, mas ele consome legal também. Dá uma consumida, talvez equivale a uma geladeira ou mais. Aí tem os computadores. Meu computador, quando carrega, gasta 3 amperes em 12 volts. Porque a fonte é 35 watts, não é muito grande, né? Mas isso é quando ele está carregando forte. Quando ele já carregou e ele fica aqui, ele deve gastar 1 ampere, com eu mexendo nele aqui, né? 2, sei lá. Dependendo se eu estou editando vídeo e o processador tá funcionando muito. Mas não é uma coisa que consome tanto. Celular também não, porque essas coisas às vezes você olha assim, por exemplo, gasta 100 watts, né? Que em 12 volts dá menos de 10 amperes, uma coisa assim. Aqui no Advanced tem várias outras coisas legais que dá para olhar, né? Aqui no carregamento com motor tem essa parte em azul, que é a temperatura da instalação elétrica lá naquele parafuso termômetro que eu mostrei. Vamos ver ontem. Que eu usei bastante mesmo, né? Ontem, quando eu liguei o motor lá pelas 10 horas, certamente essa temperatura azul subiu, chegou no ápice ali de 43 e tal, mas logo a ventoinha entrou e começou a baixar, né? Enquanto teve bastante corrente, ficou ligado, mas depois também que carregaram as baterias, os Orions ficaram só mantendo, não aqueceram muito também, e a temperatura não subiu. Então, também é uma forma de você ver durante uma travessia que é muito difícil de você ficar ligado exatamente no que acontece, né? Enquanto você está vendo tantas outras coisas, o mar e tal, dá para checar que o sistema elétrico estava funcionando bem. Mas, por exemplo, se daqui a pouco, numa outra travessia, eu noto que chegou a 50 graus, alguma coisa assim, opa, tem alguma coisa aquecendo demais. Talvez os cabos
tem algum problema, tem alguma coisa assim, também é uma questão de fazer uma auditoria de segurança depois. Da internet, consigo desligar, por exemplo, o inversor à distância, e eu tenho uma cópia daquele monitorzinho aqui, ó, aqui na tela também. Vocês podem olhar, mas vocês não podem, obviamente, né, controlar as coisas, que senão vocês ficarem mexendo em coisas no meu barco aqui, certamente, não que eu não confie em vocês, mas... Então eu consigo aqui, ó, ter o controle de tudo que eu tenho naquela tela daqui também. Eita, instalação do balanço, meu! Cara, foi demais, hein? É cedo pra dizer, mas eu posso notar que ontem consumiu menos. Eu acho que pode ser por causa do inversor, né? Sim, o inversor é mais econômico. E carregou super rápido hoje. Claro que uma coisa tá meio ligada à outra, mas uma grande diferença eu achei, assim, muita segurança na instalação, assim, cara, que é maravilhosa. E outra também, uma clareza onde tá ligado tudo, assim, que foi muito legal de identificar as coisas, porque o balanço tinha uma instalação que era meio... uma coisa por cima da outra durante 30 anos, e hoje isso foi resolvido. Hoje não, essa semana. Essa coisa de morar a bordo começou com um público mais amplo e se tornou possível mesmo lá pela segunda metade do século XX, com as suas grandes vantagens, mas grandes limitações também. A energia sendo uma das principais delas. Placas solares eram caras e ineficientes, e a elétrica não era muito mais do que bombas d'água, luzes e um rádio. Com o tempo vieram cada vez mais instrumentos de navegação, celulares, internet a bordo, e alguns luxos cada vez mais se tornaram possíveis. Isso, em grande parte, por causa das placas solares. Essa foi talvez a maior inovação. É claro que é possível ligar o motor ou o gerador para suprir essas necessidades, mas deixar eles ligados o tempo inteiro em um barco pequeno, não só pelo barulho, mas também pelo custo e a dependência de combustível, é complicado. Porque senão essa grande autonomia maravilhosa de um veleiro que permite com que eu passe um mês com 20 litros de diesel, não fique tão grande assim. Com as baterias de ferro fosfato lítio, uma nova realidade se abriu. Com certeza, nos últimos anos, a quantidade de energia que a gente gasta num veleiro subiu bastante, aumentou consideravelmente. E as baterias de lítio agora abrem uma nova realidade também. Certas piadas que a gente tinha entre velejadores, como ter um secador de cabelo a bordo ou máquina de café expresso, a gente sempre tinha alguma piada sobre isso, de que não era possível, começaram a ficar piadas sem sentido em alguns barcos, porque é possível sim. Inclusive, ar-condicionado à bateria é uma realidade em alguns barcos. A Starlink, né, a internet via satélite rápida e possível em qualquer lugar do mundo, embora possível com baterias de chumbo ácido, exige um cuidado maior para não estragar e elas funcionam bem mais legais com baterias de lítio. É claro que quanto mais energia esses luxos exigem, você precisa gastar mais em baterias, na dimensão do sistema, aumenta o peso, são todas coisas para se considerar caso a caso e tem o seu mérito em algumas situações e em outras não. Mas certamente é possível, um número muito maior de coisas hoje é possível. Não só porque é possível guardar e produzir mais energia do que antes, mas também porque algumas coisas se tornaram muito mais eficientes. Dessalinizador, por exemplo, hoje gastam 4 vezes menos do que gastavam antes. Antigamente não era possível fazer isso sem um gerador ligado. Os ar-condicionados também, hoje ar-condicionados portáteis a bateria e muito bons. A vela, a náutica, sempre foram uma mistura improvável das melhores tecnologias que pode se encontrar em uma determinada época e uma ferrenha tradição apega a uma abordagem bastante conservadora. Esses dois sentimentos navegam de mãos dadas no mesmo barco e nas decisões de um mesmo comandante às vezes. Isso não vai mudar, mas talvez mude um pouco o que passa de um campo para outro. E nesse movimento em que coisas de terra começam a ganhar espaço no mundo dos veleiros, talvez tudo isso possa ter um efeito colateral nas nossas velejadas que a gente tanto ama e que são quase uma necessidade para nossa alma. Pessoas que a gente ama muito, mas que não tem muita intimidade com veleiros ainda, talvez se sintam mais confortáveis de nos acompanhar velejando por aí se tiverem um pouco mais de conforto. E talvez você veleje muito mais depois disso. Fica a dica. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo,
a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá, e eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela, tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco, ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.